E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora de matriz, tá? O que é uma matriz? Uma matriz, na verdade, ela é um vetor, correto? Só que ela é um vetor bidimensional. Então, lá no meu vetor eu tenho, né? Imagine que isso aqui é um vetor, é um espaço na memória do computador, e eu tenho esse espaço dividido em vários índices, ok? Isso aqui é um vetor, só tenho apenas uma dimensão para essa variável. Tá? Agora, a matriz, ela é como se fosse o Excel. Ela tem linhas, ok? Ela tem colunas e tem linhas. Então aqui, por exemplo, isso aqui é uma matriz, correto? Então eu tenho a linha 1, eu tenho a linha 2, eu tenho a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Então vamos supor que eu tenho aqui o valor 8, ok? Então esse valor 8, ele está na linha 2, na coluna 3, tá? Então ele seria representado por x, abre colchete, né? Linha 2,3. Então ele estaria localizado aqui. Melhor, assim, tá? Então ele estaria na linha 2, primeiro vem a linha, e na coluna 3, ok? Então a matriz, ela também é do tipo homogênea, ela só pode receber dados do mesmo tipo, porém ela é mais complexa, né? Eu posso usar essa estrutura para armazenar dados mais complexos, mais informações. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Aqui, por exemplo, imagine que eu tenho uma agenda. Então, essa agenda, eu tenho nome e tenho um telefone, né? Se eu quiser armazenar aí um vetor, eu teria que usar dois vetores. Um para armazenar somente nome e outro para armazenar somente telefone, correto? E numa matriz, eu poderia chamar essa matriz de agenda e na primeira coluna eu guardo o nome e na segunda coluna eu guardo o telefone da pessoa, correto? Então vamos fazer aqui, vamos digitar aqui, ó, nome, ok? Vetor, esse vetor aqui eu vou fazer de 3 posições para não ficar tão grande, de caractere, ok? Então aqui eu tenho um vetor que vai armazenar três nomes, correto? Agora, se eu quiser armazenar telefone para esses nomes, aí eu declaro um outro vetor chamado tel, do tipo vetor, também com 3 posições, do tipo caractere. Como não tem cálculo, eu posso declarar o meu vetor do tipo caractere, ok? Então, para essa solução aqui, eu teria 3 dados para nome e 3 dados para telefone. Só que eu tive que declarar 2 vetores, né? Tive que declarar 2 estruturas. Então, aqui eu usaria um para ler o vetor nome e outro para ler o vetor telefone, ok? Com a matriz, isso aqui ficaria simplificado, né? Porque afinal, aqui eu teria assim, ó. Eu teria um vetorzinho aqui e teria um outro vetorzinho aqui, correto? Então, cada vetor desse teria 1, 2, 3 posições, certo? Aqui eu colocaria o nome 1, nome 2, nome 3. Aqui, telefone 1, telefone 2, telefone 3, correspondente a cada índice, tá? Então, esse nome aqui corresponde a esse telefone, tá bom? Eu poderia fazer assim? Poderia, é uma forma de fazer, correto? Mas com a matriz eu posso simplificar isso aqui, ó. Poderia fazer assim, ó. Então, eu chamaria a minha matriz de agenda. Ela também é um vetor, tá, gente? Ela é uma matriz, mas ela é um vetor, só que ela é um vetor bidimensional. Então, aqui eu colocaria, abriria colchete, colocaria assim, ó. Eu quero 3 linhas, então é 1, 2 pontinho, 3, tá? 3 linhas. Então, a primeira declaração aqui corresponde à linha. Eu colocaria uma vírgula e colocaria 1, 2 pontinhos, pontinhos, né? Não vírgula.
dois pontinhos, 2. Então aqui eu estou declarando uma matriz do tipo caractere. Então essa matriz ela vai ter 3 linhas e 2 colunas, tá? Primeiro, declara as linhas, depois as colunas, dentro de uma única estrutura chamada agenda. Tranquilo? Joia. E agora, como que eu faria para ler essa matriz? Então, vamos lá. Ela é um pouquinho diferente do vetor, tá bom? Então, aqui dentro do meu algoritmo, eu ia fazer assim, ó. Desculpa. Antes disso, eu tenho que declarar aqui o I, que representa a minha linha, e o J, que representa a minha coluna, tá, gente? Agora eu vou ter que ler linhas e colunas. Então, eu tenho duas variáveis para representar linhas e colunas, ok? Eu até poderia colocar aqui, ó, no lugar do I e do J, é que o I e o J é bastante utilizado, né? Então eu vou deixar como I e J mesmo. Posso fazer assim, ó, para I de 1 até 3, faça. Fim, para. Olha só, então o primeiro para aqui, ele vai representar as minhas linhas, correto? Repare que é de 1 ao 3, então aqui, ó, de 1 ao 3. As minhas colunas, ela vai ser representada por J, pela letra J, então ela vem dentro da minha linha, tá? Então eu diria assim, ó, para J de 1 até 2, faça. Fim, para. Fim, para. Ok? Então, a minha estrutura vai ficar assim, ó. Ó, olha que legal. É um para dentro de outro para. Por quê? Vamos entender. Vamos entender aqui. Só um minutinho. Vamos entender. Ó. Então, esse para aqui, ele vai representar a minha linha. Desculpa, a minha coluna. Ok? O para externo vai representar a minha linha. Tá? Então, a minha matriz, ela vai ser 3 linhas. 3 linhas e 2 colunas, certo? Para cada coluna, eu vou colocar, na primeira coluna, eu vou colocar o nome da pessoa. Na segunda coluna, eu vou colocar o telefone da pessoa. Então, eu vou ter 3 linhas de informações. Linha 1, linha 2 e linha 3, ok? Esse para aqui, ele vai representar as minhas colunas, tá? Esse para aqui vai representar as minhas linhas. Então, cada linha que eu entrar, eu vou ter que rodar 1, 2 colunas. Tá aqui, ó. Então, para cada I, eu vou ter 2 J's. Então, I1, 2 J's. I2, 2 J's. I3, 2 J's, tá? Porque o I é esse cara aqui. E aqui é o meu J, tá? A minha coluna. Ok? Tudo bem, gente? Então vamos entender aqui? Vamos lá. Então aqui, ó, eu vou ter que ler a minha agenda. Então, leia agenda na posição, na linha I, vírgula, coluna J. Ok? Então, para cada linha que eu vou ler, eu vou ter J1, J2. Linha 1, J1, J2. Linha 2, J1, J2. Linha 3, J1, J2. Certo? Vamos ver se funciona isso aqui. Vamos lá, vamos entender. Então aqui, ó, eu já tenho, tá vendo aqui, ó? Na verdade ele declarou até os vetores, né? Não precisaria dos vetores, mas vamos se importar com isso aqui, ó. Agenda posição 1, 1. Agenda posição 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, que são as linhas e as colunas. Então, o primeiro valor é o nome, né? Então, eu vou por aqui, ó. Flávio. Tá aqui, ó. Vendo aqui, ó. Agenda na posição 1, 1. Tem o Flávio. Aí aqui, no segundo valor, eu tenho o telefone do Flávio. Ok? Tá vendo? Eu já preenchi a linha 1.
Então, linha 1, coluna 1, Flávio. Linha 1, coluna 2, telefone do Flávio. Aí eu venho para o próximo nome. Vamos lá, Rochelle. Rochelle. Repare que a Rochelle preencheu a linha 2, coluna 1. Agora o telefone da Rochelle vai preencher a linha 2, coluna 2, ok? Vamos para o terceiro valor, tá? Vamos lá, Raquel. Raquel preencheu a linha 3, coluna 1, aqui. Vamos agora para a linha 3, coluna 2. Então, aqui eu tenho o telefone da Raquel. E fim da minha execução, tá vendo? Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho o meu valor, I para a minha linha, que chegou ao 3, finalizou as linhas. E tenho J, que para cada final de J eu tenho o valor 2. Ok, gente? Então, é assim que funciona a minha matriz, tá? Ela parece ser complicada, mas com uma prática ela se torna fácil, tá bom? Então, para cada linha que eu tenho na matriz, eu tenho uma quantidade de colunas que eu tenho que preencher, tá bom? Então, aqui eu tenho a declaração da minha matriz, tá? Que é representado por linhas e por colunas, ok? Onde linha é o para interno, linhas é o para externo e coluna é o para interno. Tá bom, gente? Aí na próxima aula eu vou trazer um exercício para a gente entender ainda melhor como que funciona a matriz, beleza? É isso aí, valeu, obrigado, tchau, tchau.